que eu acho legal fazer, vou dar mais uma dica para vocês. Hoje eu tô bonzinho demais. São muitas dicas. E aí, mulherada, mais uma vez estamos aqui para falar sobre saúde do cabelo. O assunto hoje é muito interessante, é um dos assuntos mais buscados na internet. E hoje você vai descobrir porque hoje a gente vai abordar aqui. Nós vamos falar hoje sobre tipos de cabelo. E aí eu quero te perguntar, quando é que você foi a última vez lá no Google tentar descobrir qual é o seu tipo de cabelo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, né? Você conhece a curvatura do seu cabelo? Você sabe qual é a curvatura do seu cabelo? Você sabe qual é o tipo de cabelo que você tem? Né? Que tipo, se eu chegar para você e perguntar qual é o seu tipo de cabelo, você consegue me responder? Bom, então, se você não sabe, você acompanha aqui hoje esse vídeo até o final que eu vou falar para você e você vai ficar sabendo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês hoje aqui sobre tipos de cabelo é que tem um assunto que está sendo muito falado, né, quando se fala do tipo de cabelo, que é colocado a curvatura do fio, a onda que o fio faz, né? Então existe a classificação dos tipos de cabelo e também existe a curvatura, né? As pessoas estão tentando colocar basicamente tudo na mesma classificação. Eu acredito que isso seja mais uma questão de mercado para facilitar, né, a distribuição dos produtos e tal, né, de como isso pode talvez facilitar a pessoa fazer a sua escolha. Mas eu acredito que as duas coisas são completamente diferentes. É legal você saber, né? É basicamente uma curiosidade você saber qual é a curva que o seu cabelo faz, e a necessidade de você conseguir observar é você perceber que quanto maior é essa curvatura, quanto menos aberta é essa curva, mais dificuldade o seu cabelo vai ter de receber os nutrientes através da raiz, do bulbo capilar, né? Então, do folículo piloso. Então, é muito importante que você perceba. É só para você perceber que o acesso da oleosidade natural do cabelo, ele é um pouco mais dificultado quando essa curvatura é maior, quando esse cabelo ele tem inclusive um fator encolhimento maior, né? Então, eu vou falar as duas coisas e vou juntar os tipos de cabelo com a curvatura para que você consiga entender de maneira mais simplificada. Os tipos de cabelo nada mais são do que 4. É a classificação mais comum hoje em dia. É o cabelo liso, o cabelo ondulado, o cabelo cacheado e o cabelo crespo, né? Esses são os tipos mais comuns. A classificação mais comum de cabelo é essa. Dentro desses tipos de cabelo existem as suas curvaturas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, né? Eu vou fazer uma subdivisão. Na primeira categoria, que eu falei que é do cabelo liso, você tem 3 curvaturas, um A, um B e um C. Normalmente o 1A ele é sem ondulação nenhuma, normalmente é um cabelo mais oleoso e é um cabelo mais fino. O cabelo 1B ele tem um pouquinho mais de volume, ele tem as pontinhas um pouco mais secas e ele é um pouquinho só mais grosso. O cabelo 1C ele costuma ser um pouco mais resistente, ele é um pouco mais grosso. Normalmente continua liso também. E normalmente os cabelos orientais, né, os cabelos das mulheres orientais, eles têm mais ou menos esse perfil, são um pouco mais grossos. Não significa que todas as orientais tenham o cabelo extremamente grosso, com a mesma grossura, e que todas elas tenham o mesmo tipo de cabelo. Existem variações dentro dessas variações, né? Por isso que eu estou falando para vocês, são muitas variações. E não varia só a espessura do cabelo, varia principalmente a questão da oleosidade. E por isso que eu acho que muitas vezes é muito mais interessante você saber como é o teu couro cabeludo em questão de oleosidade, porque é isso que vai fazer a diferença. A gente sabe que a curvatura, dependendo da curvatura, ela vai dificultar o acesso dos nutrientes que estão na raiz do seu cabelo e chegar até as pontas. Isso a gente já sabe. Por isso que é importante também você observar,
né? De nada adianta você saber a curvatura do seu cabelo se você não sabe como agir em relação ao produto. Então é importante você perceber se o seu couro cabeludo é oleoso, se ele é um pouco oleoso, se ele é muito oleoso ou se ele é muito seco. Isso vai determinar que tipo de tratamento você vai utilizar. Então a curvatura ela passa a ser um detalhe, apenas o detalhe do acesso dos nutrientes para o seu cabelo. Então, como eu ia dizendo para vocês, o cabelo liso nas suas variações 1A, 1B e 1C, existem variedades, principalmente na questão da oleosidade, tá? E da espessura. Existem muitas variedades. O que a gente sabe é que quanto mais fino o cabelo é, menos volume ele tem, e ele é um cabelo também muito mais oleoso. E aí o que muda em relação ao restante dos cabelos? A quantidade de vezes que você vai lavar esse cabelo semanalmente. Então a sua rotina ela depende dessa classificação, dos tipos de cabelo. A segunda categoria é a categoria dos cabelos ondulados, né? Dentro dessa categoria existe a curvatura 2A, 2B e 2C. A curvatura 2A ele continua sendo um pouco mais leve, né, do que a curvatura 2B, mas ele é um pouco mais resistente do que a classificação do liso 1A, né? Esse cabelo ele tem uma leve ondulação, só que ele continua sendo fino e ele continua sendo volumoso e ele continua sendo oleoso. O cabelo 2B, o ondulado 2B, ele é uma das principais, eu diria, referências hoje, né? Pelo menos uma das mais vistas, né? Aquela que a gente tenta copiar com Babyliss. Então é uma das referências mais procuradas, e não só de tipo de cabelo, mas de finalização. É o tipo de cabelo que a galera adora fazer progressiva para detonar. E aí ela justamente dá um tremendo de um tiro no seu pé, né? Ou um tiro no cabelo, por que não dizer assim? Porque é esse tipo de cabelo que é uma das principais, eu diria, referências de finalização. É muito triste você ver as pessoas que têm um cabelo assim, com tanta regularidade na sua fibra, né? Tem um cabelo que tem assim até um apelo estético um pouco mais padrão, né? Vamos dizer assim. A maioria das pessoas não sabem usar e acabam fazendo por conta de um frizz, né? Acabam fazendo uma progressiva, acaba colocando uma química às vezes de maneira desnecessária. Então o cabelo 2B ele é uma grande referência, né? Infelizmente a maioria não valoriza. O interessante é que o cabelo 2B ele é um cabelo menos oleoso, né? Então facilita a questão de você cuidar, né? Você não precisa lavar ele tantas vezes, a menos se ele tiver uma característica que ele seja muito fino, né? Porque como eu estou dizendo para vocês, existem variações. Essas variações elas não são fechadas. Essa classificação ela não é fechada, né? Então é isso que pode acontecer. Por ele ser um pouco menos oleoso, você consegue lavar ele com um espaço de tempo maior, dependendo da sua rotina. E isso também facilita com que você mantenha ele mais saudável. O cabelo com a curvatura 2C, ele tem um cacho mais aberto. Ele já está quase entrando na categoria dos cabelos cacheados, né? Ele já tem um pouco mais de volume e ele já é um pouco mais grosso. Já quase se fundindo com os cabelos da próxima categoria que eu vou falar agora, que é o cacheado. O 3A ele é um pouco mais definido do que o 2A, mas ele ainda é um cabelo um pouco mais fino do que o seu próximo, o da próxima classificação, né? Que seria o 3B. O 3B ele é um cabelo que ele tem maior definição, né? Ele já é um cabelo aquele cacheadão, que ele é bem definido, ele tem bastante volume, é um cabelo bem resistente. E também por ele ser um pouco mais grosso e ter essa curvatura um pouco maior, ele acaba sendo também um pouco mais ressecado, né? E aí a gente já começa a ser um cabelo que a gente precisa um pouco mais de atenção. O cabelo cacheado 3C, ele tem os cachos um pouquinho mais fechados, quer dizer, os cachos são bem mais fechados. Ele tem uma porosidade um pouco maior, ele tem um ressecamento também um pouco maior. E ele parece um cabelo crespo, né? Ele parece mais com um cabelo crespo e ele tem ali também o fator encolhimento. Esse tipo de cabelo é aquele que quando você vai cortar você tem que tomar o maior cuidado, porque você tira aí um dedinho e é mesmo que você ter tirado um palmo. O fator encolhimento já é
um fator que atrapalha bastante os cabeleireiros na hora do corte. E eu queria falar algo específico sobre esse cabelo, que dentro do mesmo cabelo, na mesma cabeça, existem alguns cachos que têm um fator encolhimento diferente do outro, né? Então às vezes você corta do mesmo tamanho ali, só que um cacho ele tem esse fator encolhimento menor e ele acaba ficando maior, dando a impressão que o cara fez um corte muitas vezes errado. Por isso que é muito importante você prestar bastante atenção na finalização também. Isso é muito importante, né? Porque na hora de você verificar esse fator encolhimento, essa diferença ela acaba não aparecendo tanto. Então é muito importante falar sobre essa característica desse cabelo, né? E agora nós vamos entrar na categoria do cabelo crespo, né? O cabelo crespo ele tem as três curvaturas, o 4A, o 4B e o 4C. O cabelo crespo 4A, ele tem os cachos mais fechados, ele é mais denso, ele é mais ressecado, né? Ele é mais poroso e eu acho que ele é um cabelo que ele começa a dar ares de fragilidade, porque como realmente a curvatura ela é bastante diferente, o cabelo tem uma curvatura muito maior do que os outros, os nutrientes realmente não conseguem chegar. É aquele cabelo que você tem que ter um pouco mais de atenção na questão da nutrição. Eu particularmente tenho uma opinião, eu acho esses cabelos os mais lindos, eu acho a dinâmica desses cabelos maravilhosa. Eu sou suspeitíssimo para falar, é uma questão que excede até mesmo uma questão profissional, né? Eu acho esses cabelos realmente muito, muito bonitos, né? E eu fico muito assim, desanimado, né? Quando a pessoa às vezes não consegue entender a beleza que esse cabelo tem. Agora ele tem algumas fragilidades, né? Coisas que você precisa contornar no dia a dia ali na rotina. O cabelo 4B ele tem menos definição, né? E esse cabelo ele começa a sair daquela categoria, daquela curvatura em S e começa a ser uma curvatura mais em zigue-zague, zigue-zague, formato de Z, né? Esse cabelo é realmente um cabelo que nós temos uma grande quantidade desse tipo de cabelo aqui no Brasil e ele tem características extremamente, para mim é uma característica bem brasileira, né, esse cabelo. E é um cabelo também que eu gosto muito do tipo de finalização, da variedade de finalizações que você pode fazer com esse cabelo. Também um cabelo que ele não tem tanta resistência, né, acaba sendo um cabelo, isso na maioria das vezes, tá gente? Acaba sendo um cabelo que não é tão resistente e por isso precisa de cuidados especiais, principalmente na parte de nutrição, né? O corte tem que ser bastante atento e esse cabelo ele fica mais exuberante quando na verdade você consegue deixar ele com bastante volume ou fazendo um penteado que dê evidência a esse volume que esse cabelo tem, que é uma coisa linda. O cabelo 4B ele também tem o fator encolhimento, ele é um cabelo denso e frágil e também muito volumoso. Então é nesse volume, nessa finalização que você consegue deixar ele bastante exuberante, se você conseguir explorar o fato dele ser volumoso, né? Existe uma infinidade de estilos que você pode usar se você tem esse cabelo. O cabelo 4C ele é um cabelo sem definição de S ou de Z. Ele já é um cabelo que ele tem uma definição realmente muito reduzida, quase nada de definição. Então a melhor forma de você usar esse cabelo normalmente, ele vai ficar muito mais exuberante, você deixando ele livre para que ele tenha o volume dele. E é muito importante dizer que é um cabelo extremamente frágil, né? E ele quebradiço, é frágil. E eu fico triste também quando as pessoas submetem esse cabelo a processos químicos, porque por ser um cabelo menos resistente, ele é um dos que mais se quebram no momento da química, né? Eu acredito que dos cabelos afros que são submetidos a processos químicos, esse é a maior vítima. Você praticamente não vê nenhum desses tipos de cabelo que consigam resistir a processos de alisamento e de relaxamento. E quando esses processos são feitos, eles também não ficam com uma aparência muito, muito bonita, né? É um cabelo que ele nasceu, ele existe para ser livre. A melhor maneira de você deixar esse cabelo bonito é deixar ele livre mesmo, né? Até para você não ter dor de cabeça mesmo. Então eu queria ressaltar mais uma vez que a curvatura do cabelo não é algo que você tem que esperar que haja uma exatidão, né? É algo aproximado. Uma outra coisa importante de você saber é que podem haver dois desses tipos de cabelo na mesma cabeça, em alguns casos até 3 tipos de curvaturas diferentes na mesma cabeça, com variações. Não são variações exatas,
mas elas existem. E eu já presenciei muitas vezes pessoas com curvaturas completamente diferentes. Acredito que o cabelo que sofre mais, o cabelo que fica com a fibra mais regular, vamos dizer assim, né? Usar esse termo. É o cabelo que está na parte da nuca, acaba sendo um cabelo mais protegido, e o cabelo que fica mais exposto é esse cabelo da coroa, é esse cabelo que fica aqui na coroa até a parte do topo aqui, né? Esse cabelo normalmente é o cabelo mais exposto. Você sente a maior diferença. Quando a pessoa tem duas texturas, é nesse cabelo que acaba aparecendo as maiores diferenças. Eu vou dar algumas dicas para vocês, dicas de tratamento, tá, gente? De como você vai fazer a manutenção desse cabelo de acordo com o tipo de cabelo. O primeiro tipo, que são os cabelos lisos, você tem que ter mais atenção na questão da limpeza, da higienização, porque costumam ser cabelos um pouco mais oleosos. Então você tem que fazer esse controle da oleosidade, né? Tomando cuidado para não exagerar, acabar ressecando o cabelo e até mesmo quebrando, deixando esse cabelo quebradiço. Então é um cabelo que, por ter essa característica, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dar uma dica. Se você tem um cabelo muito liso, né? Ele é fininho, né? Ele, por consequência disso, de ser fininho, da espessura do seu fio, ele é um pouco mais fragilizado. Eu não aconselho você usar shampoo para cabelo oleoso, se é esse o seu caso, se o seu cabelo for muito fino. Se o seu cabelo for um cabelo um pouco mais grosso, né, porém oleoso, e você quiser experimentar, eu também não acho que é a melhor opção, né? Mas eu sei que tem muita gente que não consegue, principalmente quando o cabelo é muito grosso. Mas se ele for fininho, toma bastante cuidado, né? Porque eu já vi muita gente com o cabelo todo quebrado sem nem perceber, meu cabelo sempre foi assim, né? E quando você vai ver, a pessoa sempre usou um shampoo que forçava muito no momento da higienização, ou com muito sulfato, e um shampoo muito adstringente, com muito detergente, e aí a pessoa às vezes até força na lavagem. Então é importante você perceber que mesmo se o seu cabelo seja um pouco oleoso, você tem que pegar leve na hora da higienização. Então assim, gente, usar shampoo para cabelos oleosos, shampoo muito adstringente, são casos com raríssimas exceções. Os cabelos que são lisos e não são processados, você pode dar o foco, colocar o foco na hidratação simples, tá? Com componentes que sejam mais leves, que dê mais brilho para o seu cabelo. Se o seu cabelo ele não tem ali ele não foi explorado quimicamente, ele não foi danificado mediante o uso de nenhuma química, e ele é liso, você não precisa se preocupar em estar colocando nutrição e reconstrução desse cabelo, que você vai deixar ele mais pesado. É importante que você deixe ele um pouco mais livre nesse momento. Essa é a recomendação para os cabelos que são mais lisos. Mas eu percebo que pessoas que cometem muitos erros em relação a isso. Tem gente que acha, meu cabelo é liso, a pessoa não vê, na verdade, uma necessidade, ela não consegue perceber, talvez por conviver diariamente ali com o cabelo, acha que não precisa hidratar. Isso é um erro. Mesmo os cabelos mais oleosos, você precisa sim hidratar, né, porque você precisa colocar nas pontas, porque normalmente o cabelo ele é bem oleoso na raiz. É muito raro um cabelo que seja igualmente oleoso até as pontas. Eu já vi algumas vezes, mas isso são coisas raras, são exceções. Normalmente os cabelos são muito oleosos na raiz, mas deixam a desejar nas pontas. Então um erro que você comete é você achar que não precisa hidratar só porque o seu cabelo é liso e porque ele tem uma certa oleosidade. Os cabelos lisos e com química, foco na reconstrução, tá? Foco na nutrição. É muito importante também você entender, principalmente para os cabelos lisos, eu nunca indico você fazer reconstrução, tá? Que é a aplicação de queratina, essas coisas, né? Reposição de massa, por si só. O cabelo vai ficar duro, vai ficar estranho. O ideal é que você consiga fazer isso associado também a uma boa nutrição, dando maleabilidade para esse cabelo, evitando que ele fique muito rígido, porque ele acaba depois entrando em atrito com ele mesmo e quebrando, e aí não adianta de nada. Então, você foca na reconstrução, mas existem produtos hoje que são os completões, que eu já falei para vocês, né? São máscaras que conseguem ter vários nutrientes, diferentes nutrientes, e você consegue colocar nesse cabelo, sempre colocando em pouca quantidade, sabe, gente? Vou dar uma dica rapidinho para vocês aqui, mais uma. Quando vocês aplicarem a máscara, por exemplo, e você... o excesso é tudo aquilo que sai no pente, é tudo aquilo que você, de repente, se você puxar e fitar assim, você vê que aquilo fica na sua mão, aquilo lá é excesso. Então o ideal é você evitar, né, até mesmo por questões de desperdício. E aí não colocar muito creme, porque também não vai adiantar, né? Então é muito importante você perceber, você saber que não é porque você tem um cabelo liso e que ele é relativamente oleoso que você não precisa hidratar. É importante ficar atento. Os cabelos ondulados, eles já requerem um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de atenção
na parte dos tratamentos, da nutrição e tal, né? Hidratação. Por quê? Ele não consegue ser tão bem hidratado quanto o liso, né? O liso você ainda tem algum alcance além da raiz, né? O cabelo ondulado, ele até por também ser um pouco diferente, essa curvatura normalmente é um pouco mais densa, a pessoa tem um pouco mais de volume, então às vezes essa hidratação natural não é suficiente, e aí é importante você também ficar atenta na questão da nutrição para esse cabelo, se você tiver esse cabelo mais ondulado, tá? E aí dentro dessa categoria de cabelos ondulados você tem diversas variações, né? Tanto cabelos muito densos, né? Existem cabelos que são pouquinho, se ele for fininho ele vai ter aquela aparência que é pouquinho mesmo, quanto cabelos um pouco mais grossos e aí ficam bastante em evidência. É o cabelo que tem muito frizz, né? O cabelo ondulado. O frizz do cabelo ondulado consegue incomodar mesmo, né? A dona do cabelo, porque ele se mostra um pouquinho diferente, né? Normalmente do tipo de cabelo que ela normalmente tem. E é aí que as pessoas também acabam cometendo grandes erros, né? Às vezes submetendo o cabelo desnecessariamente a um processo químico para resolver um problema que na verdade nem é um problema. A finalização dos cabelos ondulados, ela deve também ser feita com produtos mais leves. Claro que você não precisa descartar alguns óleos especiais, né, gente? Tem óleos que são maravilhosos, né? Eu vejo muita gente, existe um preconceito terrível com os óleos, né? Em cabelos que são ondulados, né? Mas, nossa, principalmente se o seu cabelo tiver algum tipo de química, de coloração ou descoloração, nossa, os óleos especiais eles entram como uma luva, né? Aí, porque é muito bom para o cabelo, né, esse tipo de tratamento. Existem óleos que são maravilhosos, existem óleos inclusive que são reconstrutores, existem óleos que são hidratantes, óleos que são assim, que têm propriedades nutritivas excelentes, né? Você pode tanto aplicar esses óleos diretamente, se forem desses óleos, normalmente são esses bem caros, né? Que não são baratos, esse tipo de óleo não costuma ser barato. Você pode tanto aplicar diretamente, dependendo se o seu cabelo for denso, for volumoso, ou você pode colocar umas gotinhas também na sua hidratação para dar aquela turbinada. Eu não gosto que coloque na hidratação, gente. Sabe como é que eu acho legal fazer? Vou dar mais uma dica para vocês. Hoje eu tô bonzinho demais. São muitas dicas. Mas a coisa que se você fizer, você vai perceber a diferença. É daquelas coisas que as pessoas veem que a gente faz no salão e fala, nossa, mas o que você fez aí? Que ficou, às vezes é um truque, super funciona. Se for mais fácil para você, se for para não te enrolar, faz isso. Mas eu gosto de misturar na mão na hora que eu vou aplicar. Eu coloco a máscara na mão, né, e coloco ali umas gotinhas de óleo e faço ali. E, gente, isso dá um resultado muito legal. Dependendo do óleo, dependendo da máscara, né? Tem máscaras que são completanas, como eu tô falando para vocês, não há necessidade. Mas dependendo do cabelo ali, né, você acaba dando uma turbinada e fica muito legal. Experimenta fazer. Vai testando que uma hora você vai gostar. Os cabelos cacheados e crespos, eu vou falar dos dois juntos, porque é muito próximo o tipo de tratamento que você vai dar para esses cabelos, né? Eles têm necessidades muito parecidas, né? São cabelos que normalmente eles precisam muito de um foco na nutrição, né? Principalmente sendo cabelos naturais, tá, gente? Cabelo alisado eu nem tô tratando aqui, tá, gente? Cabelo alisado, e você que não gosta do seu cabelo alisado, a resolução para você é tesoura, tá? Eu tô falando de cabelos assim, sem alisamento, tá, gente? Os cabelos crespos e cacheados, eles têm umas necessidades especiais, então é importante você perceber que o foco é justamente na nutrição, tá? Se você puder fazer uma umectação, né, com óleos especiais, nossa, faça uma umectação, inclusive uma umectação noturna, né, capricha mesmo. Agora, vai colocar óleo no cabelo, tem que ser óleo especial. Esse siliconezinho que compra no supermercado, compra na farmácia, que custa R$12, R$6, não passa isso no cabelo, pelo amor de Jesus Cristo, por favor. Não faça isso porque não dá resultado, tá? Vai impregnar, vai encher o seu cabelo de silicone. Isso aí, gente, silicone, a base disso daí é aquele negócio que a galera passa no carro, que passa no pneu, cara, do carro. É um negócio que eu realmente não consigo entender como é que tem gente que usa aquele troço. Eu acho que há muito tempo atrás, quando não havia tecnologia, não havia essa também criatividade, né, essa coisa que se criou e acabou chegando até a gente essas informações, tudo bem, né? Justifica você passar um siliconezinho. Eu, no começo da minha profissão, eu usei silicone,
né? No finalzinho, terminava a escova lá, a gente passava uma gotinha na mão ali, era um pouquinho só. Era só para dar um brilhozinho. Mas, gente, graças a Deus, são coisas do tempo passado. Eu não me vejo mais fazendo essas coisas, né? As coisas mudaram muito. Hoje você tem produtos que são maravilhosos, que realmente tem um efeito completamente diferente, que não deixa resíduo no cabelo da cliente. As coisas mudaram, tá? Esse tipo de produto aí eu realmente abomino mesmo. Eu vou logo dizer para você que você não use, que é um produto que te engana. Ele não traz nenhum benefício para o seu cabelo. Tá? Quando eu falo de óleo, eu tô falando de óleos mesmo, óleos especiais, óleos que são muito bem elaborados. Não é qualquer lubrificante, né? Então esses lubrificantes que se usavam antigamente, porque são praticamente lubrificante mesmo, eles são muito bons no pneu do carro, no painel do carro, no cabelo não faz bem. Eu sei que a indústria prepara esse produto para você colocar no cabelo, mas deixa muito resíduo, né? Porque são produtos que não são solúveis em água. Por isso que a gente chama silicones insolúveis. Existem produtos que têm dentro deles silicones insolúveis, tá, gente? Máscaras e tal. Mas esses produtos é uma fórmula já quase que pronta, com esses olhinhos, com esses silicones insolúveis. É uma quantidade terrível deles. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu costumo colocar algumas coisas no meu cabelo. Eu gosto mesmo de fazer testes, tá, gente? Como vocês estão vendo que meu cabelo tá zoado. Meu Jesus Cristo. Realmente, gente, eu preciso ir no cabeleireiro. Mas olha só, eu gosto de colocar essas coisas e eu percebo, né? Eu faço testes. Quando surgiu esse boom da barbearia que surgiu aí, que os caras vendiam aquelas pomadas, eu experimentei tudo aquilo, gente. E tem os produtos, cara, que parece que quanto mais água você coloca, menos você consegue tirar o produto. Ele se espalha na sua cabeça, do seu couro cabeludo, e fica uma crosta horrível. E aquilo é horrível de sair. E às vezes, como é que vai sair aquilo? Com detergente mesmo. Esses shampoos cheios de sulfato é que vai tirar. Então a gente tem que ficar atento nessas coisas, tá, gente? É só uma diquinha para vocês hoje, né? Mais uma. Fiquem atentas na questão do cabelo crespo, né? É um outro tipo de tratamento, tá? Curvatura realmente é muito maior. O cabelo, por conta disso, por conta da curvatura, ele acaba ficando um pouco mais fraco. E é aí que você tem que manjar na umectação mesmo, experimentar os produtos, passar óleos especiais. Talvez umectação noturna, experimenta se você de repente se adapta, vai ser muito legal, né? Vai descobrindo, vai usando os produtos e você vai descobrindo qual que o seu cabelo se adapta melhor. Gente, não adianta eu ficar aqui indicando produtos para vocês, porque se eu indicar marcas de produto para vocês, fica difícil porque eu não estou vendo o cabelo. A necessidade é que você faça esse teste, né? A minha ideia é que você descubra cuidar do seu cabelo. Eu te dou orientações, mas é você que vai pegar e vai experimentar, você vai sentir o cabelo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, uma coisa que eu acredito, né? Eu trabalho com auxiliar atualmente, né? Tem uma pessoa que me ajuda, que inclusive lava super bem o cabelo, maravilhoso. Mas muitas vezes eu me permito, né? A experiência de pegar no cabelo, porque eu percebo que isso acaba que muitas vezes se perdendo, né? Principalmente quando o cabeleireiro vai ficando muito famoso, que aí ele quer atender 4, 5 pessoas de uma vez, e aí tem lá uma equipe grande de auxiliares, o cara às vezes vai perdendo um pouco do tato, esse negócio com o cabelo. É uma coisa que eu não abro mão, gente. Uma coisa que eu não devo é parar de pegar em cabelo. Porque quando você vai pegando no cabelo, você só tem um jeito de conhecer. É no tato mesmo, é você pegando, você metendo a mão. Por isso que eu insisto tanto na rotina de cuidados, que você experimente esses produtos, que você vai pegando a manha. Não só a manha de mexer no seu cabelo, também você vai conhecendo os produtos, se você mesmo aplica, né? Então não delega isso para ninguém não. Tá? Faça você mesmo esses testes, essas provas, veja qual produto que se adapta melhor. Eu te garanto que a sua experiência com o seu cabelo, ela vai ser melhor assim, senão você vai passar o resto da vida dependendo de alguém, né? E o meu trabalho aqui é convencer, quer dizer, convencer não, é te mostrar que você não precisa disso. E o meu trabalho aqui é te mostrar que você não precisa depender de ninguém, que você pode sim ter aí a sua autonomia, a sua independência. E é isso, essa coisa de você ter a experiência de pegar, né? Se acostumar com o toque do seu cabelo, porque aí você vai conhecer, você vai perceber quando aquele produto fez bem, quando aquele produto... Tem gente que só percebe pelo aspecto, sabe? Quando olha o cabelo depois de finalizado, que vai ver, no meu cabelo não ficou legal. Pode ver, a maioria das pessoas, eu já conheço na hora que eu pego. Se eu chegar e for pegar no cabelo, na hora que eu tô lavando o cabelo ali, que eu coloco a mão, eu já sei se aquele cabelo vai
dá um resultado legal aquele produto. Veja, no toque, gente. Então, toca no teu cabelo, pega no teu cabelo, aprenda a ter essas sensações, essas experiências, porque é elas que vão te dar essa autonomia que você precisa. Você precisa de autonomia. Chega de depender dos outros, tá? Então não esquece, essa dica é para você hoje mudar, virar essa chave, tá? Então, no dia a dia, é você pegando, é você tendo a experiência que as coisas vão mudar. Você vai conhecer muito melhor o seu cabelo, você vai então conseguir decidir o que é melhor para ele. Então, como eu falei para vocês aqui, o foco do cuidado nos cabelos crespos e cacheados é justamente a nutrição. Experimentar óleos, experimentar produtos que tenham bastante nutrientes, que tragam maleabilidade para o cabelo. E uma dica que eu vou falar para vocês procurem, quando na hora de fazer um corte no seu cabelo, se você tem um cabelo crespo, com um cara que gosta de cabelo crespo. O cara que gosta de cabelo crespo, ele não é o cara que alisa o cabelo. O cara que alisa cabelo, ele gosta de cabelo liso. Consegue entender? Então procura um especialista naquele tipo de cabelo, que ele vai fazer um corte legal para você. Sabe por quê? Se ele gosta, né, ele vai tentar fazer o seu cabelo do jeito que ele vai tentar fazer o melhor para você, né? Por que que eu aposto muito nisso? O cabelo que é crespo, que é cacheado, ele tem uma coisa que eu até já falei para vocês hoje aqui, é o fator encolhimento. O fator encolhimento é aquele fator que engana você na hora do corte. É difícil você preparar uma base bacana com cabelo que tem um fator encolhimento, inclusive com locais diferentes, né? com fatores de encolhimento diferentes em parte diferente do cabelo. É muito complicado. Então, na hora de você cortar, fica atento também a essa questão do fator encolhimento. Tá? Então, esses dois cabelos, o crespo e o cacheado, ele tem essas semelhanças, né? E a diferença é que o cabelo, o quanto mais crespo ele é, mais fragilizado ele é, né? Porque ele acaba não conseguindo absorver. E esse cabelo você tem que tratá-lo ainda com mais carinho, gostar ainda mais desse cabelo, sabe? Dar o melhor que você tem. E eu digo pra vocês, gente, sem medo de errar. Meu Deus do céu, como Deus sabe o quanto eu estou sendo sincero com vocês. Não tem como você deixar esse cabelo crespo mais bonito do que o que ele é, você alisando ele. Não dá. Não fica mais bonito. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você fez isso até hoje, entenda. Ele não fica mais bonito quando está alisado do que quando ele está... Ele pode ficar mais liso, mas mais bonito ele não fica. Né? O cabelo bonito exatamente do jeito que ele é. Sabe? Então quando a gente aprender a valorizar o nosso cabelo do jeito que a gente quer, nossa, a gente vai ganhar tanta coisa. A primeira coisa que se ganha é liberdade, sabe? É liberdade para você viver ali o seu cabelo dentro de uma realidade possível, né? Essa é uma das melhores coisas. Você ganha outras coisas também, né? Tem fator financeiro, você economiza, enfim, é uma série de coisas boas que acontecem. Mas eu acho que poucas coisas são tão boas quanto a liberdade, sabe? Eu acho que foi no filme Coração Valente que eu assisti o cara falando lá, né, discussando lá com os caras na hora da batalha lá. E falou para os caras lá uma frase que eu nunca mais esqueci: eles podem tirar a nossa vida, mas eles não podem tirar a nossa liberdade. Por isso que eu acho que liberdade é uma das coisas mais importantes que existe. E por que não a gente ser livre também, a ponto de poder mandar no nosso cabelo, a ponto de escolher o cabelo que a gente quer, não é? A ponto de ser livre com o nosso cabelo. Tá? Eu defendo essa bandeira da liberdade, gente, com muita inteireza de coração para vocês. Sabe, com muita sinceridade, porque eu também admito que se a pessoa quer ter o cabelo dela alisado, ela também é livre para ter, né? Eu conheço pessoas, eu inclusive tenho clientes que não querem ter o seu cabelo cacheado, deixou um tempo, fez a transição, ficou um tempão, depois ela não quis mais, foi lá, alisou o cabelo e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque ela não reclama, ela não acha ruim, né? Eu não vejo essa menina reclamando do cabelo, muito pelo contrário, ela tá super feliz com o cabelo dela alisado, né? É bonito, tem lá a beleza dele. Eu prefiro cacheado, mas a preferência é minha. Se eu prefiro cacheado, ela prefere liso, quem é que tá certo? É ela, o cabelo é dela, né?
Então, eu sou completamente contra, né? Eu falo para vocês que a liberdade é que é a coisa mais importante. Que é mais vantagem você ter o cabelo natural, isso é mais vantagem, né? E você não ter essa preocupação de que você acabou de fazer o alisamento, daqui a pouco ele vai nascer cacheado, você vai ficar com duas texturas, vai ter que alisar de novo. Né? Eu acho que é muito diferente, eu acho que é muito melhor, mas isso é algo que eu penso. Se a pessoa pensa diferente, ela tem que ter liberdade de pensamento, de agir, fazer o que ela quer. O que a gente precisa, gente, é quebrar esses padrões da gente estar se colocando em uma coisa e em outra. A gente tem que fazer o que a gente quer e ser feliz com nossas escolhas. Não adianta você querer fazer um negócio hoje, amanhã querer fazer outro. Não, você vai ter consequências, né? Escolha o tipo de cabelo que você quer ter e lute por ele, tá? De maneira livre, de maneira isenta, de maneira a fazer apenas aquilo que agrada a você mesmo, né? Eu acho que essa deve ser a nossa luta. Essa vida vai valer a pena quando a gente chegar lá na frente e falar, ó, eu fiz o que eu quis da minha vida. Foi do jeito que eu quis. Eu acho que quanto mais a gente puder falar disso, né, pudesse se ufanar de ter vivido a própria vida e não ter vivido para agradar ninguém, melhor pra gente. Então é isso aí, eu quero agradecer você demais que ficou até agora com a gente e eu espero que você consiga compreender que muito mais importante do que cabelo X ou cabelo Y, de cabelo A, de cabelo B, isso de fato, na verdade, não serve para muita coisa, é só para você matar uma curiosidade, tá? A oleosidade do seu cabelo, o seu tipo de cabelo é muito mais importante na hora de você escolher um produto, você escolher a sua rotina. Mas independente disso, independente de tipo de cabelo, de curvatura, o que é importante é você ter a sua liberdade, você fazer aquilo que você gosta. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Então, se você puder, deixa seu like para que essa mensagem consiga chegar a muitas pessoas, para que ela seja distribuída. Também compartilhe lá no seu grupo de WhatsApp com pessoas que também gostam de liberdade e que fazem o que querem, e com pessoas que precisam entender sobre liberdade de ter o cabelo que querem, tá? E nós estaremos aqui sempre defendendo, sabe? A única bandeira que eu defendo é da liberdade mesmo, tá? Não defendo outra. Estaremos aqui semanalmente, juntamente com você. Então, um beijo e até a próxima.